abençoados com toda sorte de bênção, graça e paz. Quem nos fala é o seu irmão Cláudio. Meus amados, gostaria de compartilhar um tema com vocês, ok? Eu até mesmo já gravei este tema, aí eu resolvi apagar e refazer de novo este vídeo, que estava analisando algumas coisinhas, então eu preferi apagar para fazer melhor para vocês, ok? Então vamos lá. O tema desta pérola é o anticristo e a vinda do Filho do Homem. Este é o tema para esta mensagem: o anticristo e a vinda do Filho do Homem, ok? Está registrada no livro A Segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, vamos estar lendo o versículo 3 e o versículo 4, ok, meus amados? Diz assim: ninguém de modo algum vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Versículo 4. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Meus amados, fica focado bem no tema desta mensagem. Fica focado bem no tema desta mensagem: o anticristo e a vinda do Filho do Homem. Aqui, nessa epístola de Paulo aos Tessalonicenses, o que estava acontecendo? Aqui estava uns irmãos que estavam meio perturbados, estava meio confuso a respeito da vinda do Filho do Homem. Então, eles estavam preocupados a respeito da vinda do Filho do Homem. Então, Paulo começa a falar para eles: olha, não vos perturbeis, porque antes da vinda do Filho do Homem, antes da vinda do Senhor, ele começa a dizer, Paulo, aos irmãos, tem que haver apostasia, e vai se manifestar o filho da perdição. Eu entendo, mediante esse texto, que esse filho da perdição, ele foi o anticristo, que na verdade foi Tito. Porque é tão interessante, o texto é bem claro em dizer no versículo 3, Paulo dizendo, ele diz assim no versículo 3, no capítulo 2 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 2, 3. O 4, versículo 4, irmãos, me desculpe. Versículo 4 diz assim: aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, e é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus. De sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. O versículo 4 deixa bem claro que este filho da perdição é Tito. Tito, que invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém. Ele se assentou, ele dominou Jerusalém, e isso aconteceu na íntegra, de Tito tomar e querer adoração. Então, tudo indica que, eu posso estar errado, irmãos, não estou dizendo que estou completamente certo, mas no meu entender, pelo texto, dá para entender que aqui, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo do 1 em diante até o versículo, se você ler 17, você vai entender que aqui está falando a respeito do anticristo.
Tito foi o anticristo, porque ele ia se assentar no trono, no santuário de Deus, ia querer adoração, se achando como Deus. Tudo isso aconteceu, amado. Nós em graça entendemos que isto já aconteceu. A manifestação do anticristo, do filho da perdição, já aconteceu. Para quem está em graça, entende isto. Ok. Agora, nós vemos aqui, vamos ler aqui mais um capítulo e um versículo. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Primeira Epístola de João, capítulo 2. Vamos estar lendo aqui o versículo 18. E vamos entender aqui e ver João, ele falando a respeito deste anticristo. Que o espírito do anticristo, ele já estava atuando na época de João, na época de Pedro, Tiago, na época dos apóstolos. O espírito do anticristo já estava atuando. E nós vamos ver aqui João, ele dando esta declaração. Para os futuristas que acham que ainda vai haver apostasia, vai haver a vinda do anticristo, eles estão erroneamente incorreto com este entendimento, porque João ele deixou bem claro que a manifestação do anticristo já ocorreu, que foi lá no tempo deles. É interessante que Paulo aqui está falando aos irmãos, lá em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, Paulo ele está falando aos irmãos a respeito desse anticristo que iria se manifestar. Os irmãos ali estavam preocupados a respeito da vinda do Filho do Homem. Paulo ele dá a instrução, para ver a vinda do Filho do Homem, primeiro tem que haver apostasia. Depois tem que se manifestar o filho da perdição, que eu acredito que este filho da perdição foi o anticristo, que foi Tito. Então, para acontecer a vinda do Filho do Homem, tinha que haver duas coisas. Dois acontecimentos. Quais são? Apostasia e a manifestação do Filho da perdição, que foi o anticristo, Tito, que veio como destruição em Jerusalém. Então, depois da apostasia e da manifestação do Filho do Homem, que iria se assentar no santuário de Deus, que foi Tito, aí sim depois iria acontecer o quê? A vinda do Filho do Homem. Como aconteceu. Nós em graça entendemos isso. A escatologia consumada também nos explica a respeito disso. E nós temos esse entendimento e este conhecimento. Glória ao Abba. Então Paulo ele estava falando, irmãos, a vinda do Filho do Homem não vai vir agora. Não. A vinda do Filho do Homem, Paulo escreveu essa carta ao 2 Tessalonicenses ali, para os Tessalonicenses, no ano de 52, aproximadamente. No ano 52 a 55, para isto acontecer, no caso, a vinda do Filho do Homem, que iria acontecer como aconteceu no ano 70. Então, por isso que Paulo ele pega e diz lá que a vinda do Filho do Homem não estava perto. Que para ver a vinda do Filho do Homem tinha que acontecer o quê? Apostasia. E acontecer o quê? O anticristo tinha que se manifestar. Como aconteceu. João, naquela época, ele dá uma declaração clara em dizer que o espírito do anticristo já estava naquele momento. Que na verdade o anticristo já estava para se manifestar naquela época. Como muitos anticristos já tinham se manifestado. Vamos ler 1 João
capítulo 2, primeira epístola de João, capítulo 2, versículos 18 e 19. Diz assim: filhinhos, esta é a última hora. Ou seja, qual seria esta última hora? Da manifestação do anticristo. Qual seria essa última hora? Da apostasia, que já estava acontecendo no tempo de João, no tempo dos apóstolos. Leia, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 18, e vamos ler o 19. Filhinhos,